Eu estou ao lado de Leidmar Gonçalves. Você corre o risco de, numa consulta com a Leidmar, se apaixonar, porque ela tem voz de princesa, ela tem voz de fadinha. Quando ela fala, dá vontade de dizer assim, não para não, Leidmar, continua porque tá bom demais. É muito doce, é envolvente. Não por acaso ela é nossa parceira no curso Fórmula da Comunicação Envolvente. Eu vou fazer algumas perguntas como leigo. Respostas que eu procurei, e eu vou colocar essa batata quente nas mãos da Leidmar Gonçalves. Eu prometo não roubar seu tempo, juro. Juro. O sorriso dela é a coisa mais linda do mundo. É um amor. A fonoaudiologia está num nível hoje que qualquer pessoa que trabalha com voz não pode deixar de recorrer quando tiver problema. É como é importante o trabalho da fonoaudióloga. Piloto de avião, comissário de bordo, advogado, juízes, promotores, locutores, dubladores, atores, funcionários de call center, pessoas que trabalham com voz, tenham na agenda de vocês o telefone de uma fonoaudióloga ou ólogo, porque é a solução para problemas que porventura você venha a ter com a voz. E eu agora vou tietar Leidmar Gonçalves, que está no nosso curso, no nosso maravilhoso Fórmula da Comunicação Envolvente, e que vai orientar os nossos alunos vai orientar você quando você tiver um problema. Ela vai te dar resposta. Não consulta, ela não dá consulta na internet, tá? Não é isso. Dúvidas que você tenha, ela vai esclarecer. Leidmar, eu tive um aluno, um advogado, Walter, que pessoa adorável. Uma voz encorpada, é um pouco rouca, mas uma voz que impressiona, sabe? Uma voz... O Walter, quando falava, era encantador, aquela voz dele poderosa. E malhador de academia. No máximo, 40 anos de idade, um ombro dessa largura. Ele não conseguiu resolver um problema que me impressiona até hoje, Leidmar. Um texto como esse, por exemplo... O carteiro Max, começando a entregar a correspondência no Leme às 4h30, acaba o estafante trabalho, no mais tardar, até, sei lá, meia-noite. E eu já lutando, eu e a fonoaudióloga com ele, lá no meu presencial no Rio de Janeiro, eu dizia, Walter, encha bem o pulmão. Com texto aqui, apostila, encha o pulmão mesmo, tenha toda a sua caixa torácica inflada e leia o texto, mas não solta toda a voz, vai administrando. E ele lia assim, o carteiro Max começando a entregar a correspondência no Leme. 4 ou 5 palavras depois, ele já não conseguia. Esse texto devia não tem, no máximo 9 a 10 segundos. Você estava falando agora há pouco, que o homem é capaz de reter o oxigênio nos pulmões, principalmente quando canta, por até 20 segundos, a mulher 15. Isso. Então, para mim, era surpreendente, desconcertante que o Walter não conseguisse. Perdão, eu estou falando feito político que não tem o que dizer e que fica enrolando. O que você tem a falar sobre essa dificuldade do Walter? Primeiro, né, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? Também você é uma pessoa maravilhosa, sorridente, também seu sorriso também é lindo, também tô tietando. Então, o Walter, ele tem um tipo respiratório inadequado para uma pessoa que se comunica, né, que trabalha com a comunicação. Uma pessoa que trabalha com a voz, a gente sempre orienta, tem que estar fazendo uma avaliação para poder ver o tipo respiratório. A gente tem o tipo respiratório superior e inferior. O tipo respiratório superior, a gente usa só
a parte, a metade, vamos dizer assim, a parte de cima dos pulmões. E a inferior, nós trabalhamos com toda a capacidade respiratória. Então, quando nós enchemos o pulmão, posso ficar de pé? Por favor. Quando nós enchemos, inspiramos, a pessoa que não tem essa respiração adequada, ela faz assim. Fica feito de pombo. Acha assim, fica feito de peito de pombo. Aí a pessoa pensa assim, tem muito ar, enchi, né, de ar. Mas na verdade não, porque é muito pouco espaço. Quando a gente utiliza a respiração inferior, o nosso ar ele desce e vai até o finalzinho dos pulmões e o diafragma que é aqui, ele desce. Então a gente faz assim, as nossas costelas se abrem, então fica um espaço enorme para reter o ar, para manter o ar aqui. Então é assim, ó, com a mão para vocês mais ou menos entenderem. Ótimo. Mostra para quem está assistindo a nossa conversa. Eu vou tirar o ar primeiro. Agora eu vou encher e vou fazer o apoio com o diafragma. Ele está aqui, músculos retesados. E eu estou conversando com ele apoiado. Então, assim, aí essa é a respiração adequada. Desta forma, eu consigo falar o texto todo sem ficar... Sem no final arfando. da frase também, o texto, do texto, eu perder as palavras, ou ficar assim, eu começo com a qualidade vocal, com uma intensidade boa, e no final eu vou falar já assim, porque eu não estou aguentando. Entendeu? Olha então, que coisa interessante, principalmente para você que é palestrante. Olha que coisa interessante que ela está falando. Então, essa respiração, a gente consegue isso no consultório. São treinos ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra a pessoa vai chegar com aquela respiração. E vai passar a respiração, né, para a respiração inferior. Mas, primeiro passo, eu sempre gosto de trabalhar primeiro com a percepção. Quando eu tenho essa percepção do que eu estou fazendo, já ganhou aí uns 20%, 30% do trabalho. Porque eu vou começar a observar. Nossa, tá tudo aqui, eu preciso descer. Aí eu começo durante o dia. Nossa, eu vou tentar fazer o barrigão, né? Eu gosto de falar esse termo, faz o barrigão. Porque a gente estava até comentando sobre o recém-nascido. A gente pega um recém-nascido, ele respira, ele deitadinho na barriguinha dele, vai... Parece um folezinho, né? É uma respiração fisiológica, né? Normal. Mas ao longo do tempo, eu não sei o que acontece. A respiração fica toda aqui em cima, a gente não usa o que a gente desvirtuam tem. tudo. A gente não usa o que a gente tem, né, para ajudar. Porque a voz, o oxigênio, o carro-chefe da voz, vamos dizer assim, é a respiração. Sem a respiração, a minha voz, ela fica aquela voz pequenininha, aquela voz cansada. Então, e fora que o tanto de patologias que pode ocorrer por essa respiração superior. Porque eu vou forçar mais, eu vou ter mais tensão, eu vou tentar fazer algum arranjo para minha voz ficar mais forte. Então, talvez eu vou fazer uma força aqui para talvez minha voz sair melhor. Aí vai ficando aquela tensão. E a nossa laringe é todo músculo, né? Então, eu vou tensionando os músculos e aí eu posso lesionar. Dá vontade de parar de ouvir? Deixa eu dizer uma coisa. Uma aluna minha, falando, uma voz magnífica, grave. Ela tinha graves e médios encantadores, a qualidade rara de pontuar para baixo, a leitura do texto. Mas ocorria uma coisa que é muito comum aos locutores, principalmente os locutores de FM, de rádios jovens, que têm esse hábito, é muito comum neles. Mas essa moça era uma secretária executiva. E ela chegava para o curso, falava com todo mundo de uma maneira normal, mas quando ela ia ler um texto, por exemplo, esse agora, do menino, né? O menino tinha nas mãos sujas... Não. O texto do Carteiro Marx, por exemplo. Eu dizia assim, fulana, leia o texto normal. Esse aqui, o Carteiro Marx, começando a entrar... ok. Leia de maneira linear, grave para baixo. A voz dela adquiria uma
tonalidade um pouco diferente, me dava uma certa angústia, porque eu tinha a impressão de que ela estava com cada músculo da face retesado, e ela lia assim: o carteiro Max começando a entregar a correspondência no Leme, às 4h30 acaba o estafante. A impressão que me dava angústia, e eu dizia: fulana, solta o ombro, porque você está fazendo exatamente o contrário. Os atores têm um movimento de língua, uma rotação da língua exatamente para soltar, para ficar descontraído. Todos os músculos que vocês chamam, fonoaudiólogos, de aparelho fonador, para deixar tudo livre, para a expressão sair clara, bonita, ela fazia o contrário. Não conseguimos tirar, virou um vício. E tem locutores: você está ouvindo a rádio tal, não perca logo mais a música. Eu disse: meu Deus, solta essa voz, amigo. Você tem uma voz bonita, para com essa voz espremida. Tem técnica para... Qual é o que o profissional tem que fazer para poder tirar essa tensão do rosto na hora de falar? Primeiro é exatamente o que você falou, é uma tensão, né? A pessoa tem... A gente costuma a trabalhar, quando uma pessoa é muito tensa, o corpo todo. Não é só fazer aquele relaxamento na hora de aquecer. Não, a gente tem que trabalhar o corpo todo. Essa pessoa é uma pessoa extremamente tensa. E a gente tem que começar a investigar onde está o foco da tensão dela. O que está levando essa pessoa a essa tensão? Será que é nervosismo? Ela ficava ansiosa, alguma coisa desse tipo? Vocês chegaram a perceber? Não era uma pessoa muito tranquila, não. Cada vez que ela errava, ela se sentia mal. Aí eu dizia: querida, aqui é o lugar de acertos e procura de erros e procura de acerto. Você não tem... mas eu podia ter feito melhor. Ok, então vamos fazer uma outra vez. Não conseguia. Ela estava sempre muito tensa. Outra coisa que eu observei isso num ator de teatro, e ele tinha uma figura muito bonita em cena, mas ele não continuou. Não sei se o mercado não abriu as portas para ele ou se ele próprio desistiu. É o sorriso permanente. Ele tinha um sorriso permanente. Ele só não ria, mas quando ele dizia um texto, ele sorria, mesmo que o texto fosse dramático. Puxa, mas a sua mãe adoeceu por causa disso e tal. Tinha um sorriso e a voz não conseguia transmitir a dramaticidade. Eu percebia que o texto era dramático, mas o sorriso permanente não deixava. Esse é um vício, eu acho que isso é difícil de debelar. É difícil ou é fácil? Não, não é fácil. E é um vício, ou talvez a gente fala assim, a pessoa ela criou, adaptou, fez uma adaptação. Na maioria das vezes que nós fazemos uma adaptação com articulação, é devido a alguma dificuldade, talvez na infância. Talvez ele teve alguma dificuldade com algum tipo de som, e que a gente até conversou sobre isso, sobre distorção dos sons. Então, quando a gente tem essa dificuldade com a articulação, pode ser que alguma coisa que ele trouxe da infância, não sei. Pode ter uma origem psicológica. Pode sim. Mas nesse caso, é um vício que ele criou. Ele, na hora da fala espontânea, ele continua assim, com um sorriso ou não? Permanentemente. No palco, depois vi entrevista, porque isso me chamou demais a atenção. E ele estava ao lado de atores consagrados, a participação dele era pequena, e a coisa é tão evidente que me chamou a atenção. Eu falei: puxa vida, o rapaz, o assunto era sério, o texto era sério, e ele sorrindo o tempo todo. Eu acho que desistiram dele, ou ele próprio fala: não vou mexer com isso não. E isso me chamou a atenção. Eu falei: não deve ser fácil a pessoa se livrar desse vício. Leidmar, eu falava do filme Ninguém é Perfeito, do ator Philip Seymour Hoffman fazendo um fonoaudiólogo que recuperava um policial que sofreu um AVC numa tentativa de assalto lá no bar, na casa de festa onde ele era o segurança. Um desempenho comovente, tanto do Philip Seymour Hoffman quanto do Robert De Niro. E ele tem o plano de saúde americano que mandava ele ir à casa do fonoaudiólogo para fazer o treinamento. E eu achei interessante que ele tinha um piano em casa, ele batia uma nota e fazia para o personagem assim:
Abra bem o maxilar. Bó, bó. Ele batia a nota. Bom, bó, bó, bom, 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 e fazia isso. Você usa teclado no seu tratamento? Como é que você faz isso? Nesse caso aí dele, ele estava usando, talvez até porque era um AVC, né? Então, É. ele ficou afásico, né? Com a fala prejudicada. Afásico é a Afásico. pessoa que tem a fala prejudicada Ele por... fica, a afasia é devido a alguma comprometimento do cérebro mesmo, sabe? Sim. Então, dependendo do lugar onde foi a lesão, acontecem essas dificuldades. Então, pode ser, vamos supor, foi na área da linguagem. Então, talvez a pessoa não consiga entender o que você está falando, mas ela fala. E já tem um tipo de afasia que a pessoa ela entende tudo, mas ela não consegue Verbalizar, falar. certo. Isso. Na maioria dos casos, quando é essa que eu falei, que a pessoa não consegue verbalizar, mas ela entende tudo, talvez a gente use o teclado ou o piano para poder trazer alguma coisa, para poder ajudar a pessoa mesmo. Essa é a função música, do piano? não. Nesse caso, eu acredito que sim, que ele estava Sim. trabalhando com esse intuito. Sim. Até de ficar mais dinâmica, as pessoas quando têm um AVC, elas ficam mais depressivas. Então, a gente tem Era que o estar caso sempre... desse personagem. Mal-humorado, depressivo toda a vida, numa infelicidade em cada poro do rosto dele. E eu achei aquilo formidável. Como é que você faz no seu caso? Aí, no meu caso, eu uso mais o teclado com relação à voz mesmo, né? Sim. Eu trabalho mais com essa área. Então, a gente usa o teclado, um exemplo, a gente usa o teclado para aquecer uma voz, cantada ou falada. Quando nós estamos falando, a gente não fica só numa região. Num assim. diapasão só, né? Tem entonação, tem horas que eu falo mais agudo, tem horas que eu falo mais grave. Então, a gente precisa estar aquecendo, a gente fala que é aquecer em escala, para poder ter, poder deixar a voz preparada para poder fazer essas ondulações com ela. Sim. Então, aí a gente chega, a gente pega sempre, começa de uma região, vamos supor que seja aqui, a sua é mais grave, né? Para minha voz, essa é a nota que você põe para minha voz? supor que- Aí eu tenho que fazer bom, bom, bom. Aí eu faço assim, ó. Eu tô vibrando no lábio. Sei. Esse é um exercício que eu tenho que fazer. Pra que Enquanto você bate as notas. Assim, ó. Com a língua. Mas eu tenho que fazer isso no Enquanto mesmo. eu bato. Na mesma. Ó, eu vou te dizer. Faz para eu reproduzir. Eu vou subir Deixa eu fazer. meio. Bate para mim, vai. Que bom, sou um aluno aplicado, né? E aí a gente vai subindo. E quando for desaquecer, a gente pode descer também. A gente fala escala descendente. Sei, aí vai para as notas mais graves? Eu vou da aguda que você terminou. Ah, Vamos supor que você terminou aqui. E eu vou. Eu vou descer a escala e vou pôr sua voz no tom habitual, no seu tom de fala. sim. Porque depois de horas e horas falando, no grave, no agudo, eu preciso ir para minha voz habitual. Então, eu preciso abaixar a minha laringe, ir para o tom habitual. Eu gosto de fazer algum exercício também para suavizar a emissão. Pode ser aquele assim, ó. Que é um som nasal, um humming. E aí a pessoa volta à sua voz habitual e fica tranquilo para poder falar. Porque senão, você fala, tá aqui gravando, vamos supor, você usa muito grave. Fala no grave, depois, o resto do dia você fica falando grave. Ela acabou de chegar no assunto que eu queria falar. Leidmar, se eu conhecesse essas técnicas, melhor ainda, se eu me interessasse mais de uma maneira consciente por essas técnicas, eu não teria passado o que eu passei, levando angústia e atraso na produção do seriado do Batman Animated e do filme do George Lucas, O Guerra nas Estrelas, onde eu dublei o Liam Neeson, fazendo Qui-Gon Jinn. De manhã cedo, durante horas,
fazendo a voz do Batman. E à tarde fazendo o Qui-Gon Jinn, que era uma voz autoritária o tempo todo. Eu vou ensinar o menino. Era essa voz que eu usava para fazer o personagem. O resultado de tanto trabalho, de tanta correria, todos os dias foi uma afonia. Eu perdi a voz por quase 10 dias. Leidmar, essa voz que eu faço, você vê um risco para minhas pregas vocais, para a qualidade da minha voz? Quando eu faço essa voz assim, você vê um risco para a qualidade da minha voz? Com certeza. Eu adoro o Batman. O que eu faço? Eu adoro o Batman. Então, o que acontece? A nossa prega vocal, ela tem partes do nosso aparelho fonador, vamos dizer assim, na nossa laringe, são divididas. Tem músculos que são responsáveis pela voz grave e músculos responsáveis pela voz aguda. Então, quando a gente usa muito a voz grave, a gente tem uma tendência de acontecer mais disfonias, de ocorrer alguma lesão, porque o músculo grave, a gente fala que ele é altamente fadigante. Ele fadiga mais rápido, ele cansa. A gente tem que pensar, é um músculo, né? Então ele cansa mais rápido. Foi o que aconteceu então. Isso. E o agudo, é um músculo que é fadigante. Fadigante. Ele fadiga mais rápido. Já o responsável pelo agudo, já não, ele é mais resistente. Isso é com relação às fibras, o tipo de fibra muscular. E o que acontece? Se você não tem um bom preparo, aí vai fazer o Batman de manhã. Fica a manhã toda fazendo o Batman. Não teve um repouso, não teve um aquecimento, um desaquecimento. Nada. E a questão é, eu não desaqueço o que a gente acabou de conversar. Eu vou para casa falando com aquela voz. Eu não abaixei, você tá falando do Batman. Mas a sua voz habitual, seu tom médio, não é o do Batman. Então eu preciso voltar a sua voz para o seu tom médio, e aí você passa o resto do dia. Senão vai ficar uma boa parte continuando com aquela voz. E aí força mais. E no caso, à tarde, você ia fazer outro personagem. Então o músculo já estava ali cansado, porque trabalhou. Vamos imaginar na academia. Eu vou na academia malhar a perna. Eu malho a perna. No outro dia, como que eu tô? Com os músculos que você não consegue dar um passo sem gemer de dor. Então, eu fico toda dolorida. Porque a fibra, ela chega até a dar, a gente fala, né? Uma esgarçada, né? Aí imagina fazendo Batman, com aquela voz grossa. Eu não consigo, né? Mas vamos supor, né? Aquela voz mais grossa. Como não lesionar? Aqui no piano, qual é a nota que você usaria para eu fazer esse exercício com voz de Batman? Então a gente iria aquecer a voz. Você me aqueceria antes de eu fazer a gravação aqui? Como? Como é que nós faríamos? Primeiro, lógico que o aquecimento vocal, muitas pessoas faz vibrantes. Eu já estou aquecendo, estou fazendo um som vibrante. Vibrando a prega vocal. Mas não é só isso, né? O aquecimento vocal, a gente tinha até falado sobre a questão da sua aluna. Ela precisa trabalhar o relaxamento antes de começar. Ela precisa soltar a musculatura antes de começar a falar. Isso faz parte do aquecimento. Sim. Então, a gente faz um relaxamento, faz articulação. E, no final, a gente faz os vibrantes. Para poder... É melhor deixar ele para o final para ficar mais próximo da gravação. Então, a gente vai tentar alcançar os graves, treinando os graves mesmo. Aquecer a prega vocal mais no grave. Então, a gente desce do agudo pro grave. Sei. A gente pode tentar fazer? Vamos. Vamos pegar. Vamos ver aqui. Vamos tentar vibrar? Vamos.
E aí você iria comigo até aqui no... A gente vai, o que que acontece? A gente tem que tentar, lógico que você já tem uma extensão pro grave. Não faça, a gente não pode fazer isso com qualquer pessoa, por essa questão do músculo ser muito sensível. Então a gente não faz isso com qualquer pessoa, tá? Porque aí eu não quero incentivar em casa as pessoas tentarem fazer esse exercício muito grave. Então, porque às vezes tem pessoas que admiram e querem fazer a voz grave, sem nenhuma preparação. Não façam isso, não façam isso. E Pode até, se quiser, tem vontade, tem um piano em casa de um filho que estuda, da mulher, da mãe, mas quer fazer, então peça a orientação da fonoaudióloga. Leidimar, então, que coisa, né? Então, se eu fizesse esse exercício antes de gravar o diário... Não só esse. Tem vários exercícios. Sim. Seria um exercício de aquecimento, que seria, né, trabalhar em escalas pro grave para poder preparar suas pregas vocais para trabalhar, para falar mais grave. Mas a gente, igual eu falei, o aquecimento é um conjunto. Um conjunto, claro. Porque você pega uma pessoa que talvez tenha um grave maravilhoso, mas aí faz, igual no caso dos seus 2 alunos, um tem um sorriso permanente. Outro tem aquela face toda tensa. Não consegue, né? Que coisa esclarecedora, né? Pois é, por que eu não me toquei nisso na época? É a famosa falta de consciência. Eu amei, adorei conversar. Como é bom conversar com pessoas competentes, com pessoas que falam com firmeza, com paixão sobre o seu trabalho. Ela fala, não é com paixão, é com paixão o trabalho dela. E que me encanta a maneira como ela fala, como a Leidimar fala do seu trabalho. Posso te dar um abraço? Por favor, obrigado, amei tudo que você falou. Um beijo.